Larry Arnold tem estudado e documentado mais de 400 casos de combustão espontânea humana. A combustão espontânea humana é o fenômeno e a habilidade de um corpo humano se incendiar e queimar mais completamente do que num crematório. A exploração histórica da combustão espontânea humana data de vários séculos. Dickens escreveu sobre tal cena no seu romance Bleak House. Dickens se dedicou seriamente à tarefa de invocar algo tão remoto e impossível quanto a combustão espontânea humana. Mas a ironia é que Dickens, um romancista, acertou na ciência. Desde sua descoberta até os dias de hoje, o homem sempre teve uma relação de amor e ódio com o fogo. O mal dos perversos era queimado no fogo. Sob controle, ele é benéfico, mas fora de controle, é terrível. Em geral, todo incêndio, controlado ou não, começa com uma fonte externa. Esse não é o caso da combustão espontânea humana. Há relatos de pessoas que ficaram em chamas e seus corpos queimaram até as cinzas, sem sinal algum de chama externa evidente. Um notável caso de combustão espontânea humana é o caso do Dr. John Bentley, 1966. Na manhã de 5 de dezembro, um funcionário da companhia de luz descobriu a cena da extinção do médico. Tudo o que restava dele era o pé, praticamente intocado dentro do chinelo. Cientistas que experimentaram o efeito do fogo em um cadáver numa fornalha nos disseram que o esqueleto só queima até virar pó quando a temperatura estiver acima de 1093 graus Celsius por 12 horas. Como alguém poderia sobreviver a uma peleja contra a combustão espontânea humana? Jack Angel é um homem que sobreviveu ao seu alegado incidente de combustão espontânea. Em novembro de 1974, ele adormeceu e acordou na manhã seguinte, descobrindo que o seu antebraço direito fora totalmente queimado. O médico que tratou o Sr. Angel relatou que as queimaduras eram de origem interna e pareciam queimar de dentro para fora. Jack Angel perdeu seu braço e tem queimaduras muito estranhas no seu peito. Outros supostos sobreviventes não têm nenhuma marca visível. A ciência acreditava que todos os casos de combustão espontânea humana eram fatais. De que outro modo você poderia sobreviver tornando-se uma bola de fogo humana quando seu corpo era queimado até virar pó? Bem, o que nós descobrimos nas nossas pesquisas é um incrível subgrupo de vítimas, pessoas que sobreviveram à autoemulação parcial ou transformaram-se em fumaça e que viveram para contar a sua incrível história. Peter Jones é um homem quieto. Ele falou longamente com Larry Arnold sobre o fato de ter sobrevivido a um alegado incidente de combustão espontânea. Na época, eu estava pronto a ir trabalhar pela manhã. Eu tinha levantado, minha esposa ainda estava na cama e eu estava na ponta da cama, acabando de me vestir. E me inclinei para vestir as botas. E, de repente, parecia que estava saindo fumaça das pernas dele. Ele estava sentado no meio de uma nuvem de fumaça. Ele estava cercado de fumaça. E ela ficava tentando me apagar, tentando colocar alguma coisa em mim para abafar, batendo nas minhas costas e pernas. Eu achei que ele estava em chamas, ou que a cama estivesse em chamas. Eu olhei por baixo do cobertor, pensei que os cobertores ou outra coisa estivessem em chamas. Não encontramos nada e, de repente, a fumaça se dissipou. Se eu não estivesse lá, também não teria acreditado. Não teria acreditado mesmo. Se eu não estivesse lá e alguém me contasse essa história, eu não acreditaria.
O Sr. Jones sobreviveu ao seu suposto incidente com as chamas que vêm de dentro. Entretanto, ele logo teria um segundo encontro. Naquela tarde, voltando do trabalho, eu estava dirigindo meu carro e parei. Tinha as minhas mãos no volante e, de repente, os meus braços estavam cobertos de fumaça novamente, como uma bomba de fumaça que saía dos 2 braços e que encheu o meu carro. Eu estava esfregando os meus braços, tentando... Não sei se estava tentando parar com aquilo ou tentando descobrir o que era. E tão rapidamente quanto começou, parou. Talvez uns 20 segundos depois ou coisa assim. E depois simplesmente dirigi até em casa. Num típico incêndio estrutural, o calor sobe e as chamas viajam para cima. Por causa disso, o teto num incêndio típico fica muito danificado e as vítimas de queimaduras irão exibir queimaduras do lado de fora do corpo. Numa combustão espontânea humana clássica, entretanto, é mais provável que ocorra o inverso. O incidente mais recente se passou com a senhorita Kay Fletcher. Ela não pôde realizar a entrevista para as câmeras, mas permitiu uma exclusiva e inédita entrevista por telefone. E eu senti uma energia se movendo, andando pelo lado esquerdo das minhas costas em direção ao ombro. E eu disse, Mike, acho que estou em chamas. Ele começou a me abafar, tentando rápida, furiosamente apagar, fosse lá o que fosse. Enquanto Kay e Mike lutavam para encontrar a fonte da fumaça, ela se dissipou rapidamente, deixando apenas um intrigante vergão vermelho que desapareceu menos de 2 horas depois. O fogão e outros eletrodomésticos estavam desligados. Não havia nenhuma fonte de ignição externa para resolver esse mistério. Quando meu marido e eu finalmente reunimos coragem para falar a respeito disso, ele disse que quando estava no colégio tinha trabalhado numa funerária. E disse que lá existia um crematório onde eles dispunham dos corpos. Ele falou que aquele cheiro era inconfundível e que era exatamente o mesmo que sentimos na nossa cozinha naquele dia. Se você está imaginando que pode entrar em combustão repentinamente, Larry Arnold oferece alguns conselhos. Acreditamos que aqueles que são as clássicas personalidades do tipo A, propensas a sentir calor sob o colarinho, cujo humor e temperamento expressam uma ira incendiária e que ficam vermelhas de raiva, essas pessoas são do tipo que, estatisticamente, segundo as nossas pesquisas, têm a maior probabilidade de se tornarem vítimas da combustão espontânea humana. Então fique frio, pode valer a pena.